Tudo começou em junho de 2024, quando eu, minha esposa Beatriz e nosso filho de 9 anos, Henrique, nos mudamos para nossa nova casa nos arredores de Florianópolis, em Santa Catarina. Depois de 15 anos vivendo em um apartamento apertado de 3 quartos no centro da cidade, onde as paredes pareciam ter absorvido o cheiro de todos os refogados dos vizinhos e o elevador rangia como uma velha charrete, essa mudança foi como um bilhete para uma nova vida. Procuramos essa casa por quase 3 anos. Era uma construção de 2 andares, com uma varanda espaçosa cercada por árvores nativas e uma vista privilegiada para a Lagoa da Conceição, que brilhava sob o sol como prata derretida. O terreno não era imenso, mas era extremamente acolhedor. Havia algumas mangueiras, um par de canteiros que a Beatriz logo decidiu plantar cenoura, salsa e abobrinha, e um quiosque meio capengo que eu sonhava transformar em um espaço para churrascos e longas conversas noturnas com os amigos. Henrique, nosso garoto inquieto, finalmente ganhou seu próprio quarto. Pintamos as paredes de verde vibrante, sua cor favorita, e ele espalhou com orgulho nas prateleiras sua coleção de modelos de aviões e figuras de dinossauros que colecionava desde os 4 anos. Eu e a Beatriz podíamos agora organizar a vida conforme o nosso gosto. Instalei na sala um projetor enorme para as noites de futebol e sessões de cinema em família, enquanto ela espalhou pela casa cortinas com bordados delicados. Colocou vasos de lavanda e hortelã nos parapeitos das janelas para que a casa cheirasse a conforto, e até pendurou nas paredes suas aquarelas com paisagens da Serra Catarinense. A mudança não foi apenas uma troca de endereço, foi um novo capítulo. Na cidade, vivíamos em uma corrida constante. Meu trabalho em uma empresa de engenharia civil, onde eu projetava condomínios, a escola do Henrique, seu curso de robótica, as infinitas tarefas da Beatriz, desde as compras no mercado até os encontros com as amigas, o trânsito infernal da ilha, chamadas telefônicas, correria. Aqui perto da água, o tempo parecia desacelerar. De manhã, eu acordava mais cedo para tomar um café na varanda, ouvindo o vento sussurrar nas árvores e o som suave da água batendo nas pedras. Beatriz já mexia no jardim, planejando onde plantar rosas e onde colocar arbustos de pitanga e jabuticaba. Henrique mal abria os olhos, corria para o quintal, onde construía uma fortaleza secreta feita de tábuas velhas, mantas e caixas de plástico que encontramos no depósito. Ele se imaginava ora um astronauta lançando um foguete, ora um cavaleiro medieval defendendo seu castelo. Eu e a Beatriz brincávamos que ele agora era um verdadeiro nativo da ilha, embora a vila mais próxima estivesse a uns bons quilômetros de distância. Às vezes, olhando para ele, eu lembrava da minha própria infância em uma cidadezinha no interior de Minas Gerais, onde eu e meus amigos construíamos esconderijos parecidos e sonhávamos com aventuras. Uma das nossas novas tradições eram as minhas histórias noturnas para o Henrique. Eu desisti dos contos de fadas dos livros. Em vez disso, inventava histórias na hora, enquanto enfrentava o trânsito de Florianópolis, que parecia ficar mais lento a cada ano. O protagonista das minhas histórias era o Marcelo, um cara dos nossos tempos que acidentalmente caiu no mundo das antigas tribos indígenas do litoral brasileiro. Henrique adorava ouvir como Marcelo ensinava os caçadores a fazer flechas com rastreadores feitos de cipó e resina, ou como ele tentava explicar ao pajé o que era o YouTube e por que vídeos de gatinhos eram mais importantes do que rituais de dança. Toda manhã, enquanto tomava meu café e olhava para a lagoa, eu inventava uma nova reviravolta no enredo. Ora o Marcelo organizava na mata o primeiro flamoi da história ao som de tambores, ora ensinava os locais a fazer churrasco com maionese e ketchup em vez de temperos da floresta. Henrique ouvia sem respirar e pedia continuação, às vezes até anotando minhas histórias em um caderno para não esquecer. Confesso que eu mesmo me empolgava com essas histórias. Imaginava como seria eu mesmo, com alguns aparelhos modernos como um drone ou um celular, me tornando um herói nas matas brasileiras, entre as palmeiras e as fogueiras. Mas eu tinha outras fantasias, adultas proibidas, sobre as quais tentava não pensar, especialmente na presença do Henrique. À noite, sentado na varanda sob o céu estrelado, eu me pegava com pensamentos que era melhor manter trancados. Eles vinham sem serem chamados, especialmente quando o silêncio da lagoa e o aroma das árvores criavam a ilusão de que o mundo inteiro pertencia apenas a mim. A vida na casa nova corria mansa, mas nos fins de semana ela ganhava vida. Recebíamos visitas constantes. Com mais frequência, os pais da Beatriz, o senhor Joaquim e a dona Helena. Eles moravam em Curitiba, a 6 horas de distância, mas isso não os impedia. O senhor Joaquim, um homem forte, com cabelos grisalhos nas têmporas e o hábito de usar jaquetas de couro gastas, era a alma do grupo.
Ele adorava contar causos dos seus tempos de juventude, quando trabalhava como motorista de caminhão e rodava as estradas num velho Fusca. Suas histórias sobre como ele e os amigos nos anos 80 consertavam o carro no meio do nada usando apenas arame e criatividade, ou como uma vez levaram um sofá no teto do Fusca e quase o perderam na rodovia, faziam todos gargalhar. Beatriz adorava esses relatos, e Henrique, empoleirado no colo do avô, exigia detalhes. Vovô, e o que aconteceu depois? Como vocês pegaram o sofá? Ele não quebrou? Joaquim, rindo, adicionava sempre novos detalhes. Eu às vezes pensava que metade das suas histórias era pura invenção, mas isso só aumentava o charme. Mas a dona Helena, ela era a verdadeira estrela. Minha sogra é uma mulher impossível de não notar. Cabelos escuros, sempre presos em um coque elegante, olhos com um brilho astuto, uma silhueta que causaria inveja em muitas mulheres de 30 anos, e um carisma que deixava o ambiente quente. Ela passava dos 50, mas se portava como se o tempo não tivesse poder sobre ela. Suas alfinetadas eram lendárias. Ricardo, você agora é um homem da natureza. Cadê seu chapéu de palha e seus pés descalços? Ela disparava, bebericando seu chá e olhando para mim com deboche. Ou então, você rega essas cenouras como se elas fossem suas inimigas. Tem que ser com amor, Ricardo, com amor. Eu aprendi a responder com piadas, mas honestamente o olhar dela às vezes me dava arrepios. Havia algo magnético nela, algo que me fazia sentir simultaneamente no alvo e sob o seu encanto. Sua presença era como uma descarga elétrica. Você nunca sabia quando ela dispararia a próxima piada, mas esperava por isso com um prazer estranho. Cada visita dos pais da Beatriz se transformava em uma pequena celebração. Joaquim contava seus causos. Beatriz se ocupava na cozinha, preparando sua famosa feijoada ou empadões de frango. E Dona Helena não perdia a chance de me provocar. Ora sobre meu suéter velho que deveria ir para um museu, ora sobre como eu cortava a cebola errado. Grosso demais, Ricardo, temos que economizar. Henrique corria pela casa, mostrando seus aviõezinhos ao avô ou levando-o ao jardim para mostrar a fortaleza secreta. Às vezes ele até tentava incluir a Dona Helena em suas brincadeiras, e ela, para minha surpresa, aceitava com gosto o papel de rainha da galáxia, dando ordens com o mesmo carisma com que zombava de mim. E eu me pegava pensando que precisava fazer algo em relação à minha sogra. Viver sob a mira dela era divertido, mas cansativo. Eu já tinha entendido que com a Dona Helena você ou faz piada ou marca uma consulta no terapeuta. Escolhi a primeira opção, mas me perguntava cada vez mais como encontrar uma língua comum com ela, para que suas alfinetadas não deixassem aquele leve gosto amargo. As visitas dos pais tornaram-se parte da nossa rotina. Todo fim de semana, a casa se enchia de risos, barulho de louça e o som de músicas antigas que o Joaquim colocava em seu rádio velho. Ele trazia fitas e CDs do Roberto Carlos, Legião Urbana e até coisas mais antigas. E nós, sentados na varanda, discutíamos como nos anos 90 todo mundo sonhava com videocassetes, tênis de marca e viagens para o Nordeste. Helena, embora zombasse da nossa nostalgia, às vezes cantarolava junto, especialmente quando tocava alguma música romântica. Eu percebia como ela, em pé perto do fogão mexendo o arroz, balançava a cabeça no ritmo da melodia. E nesses momentos ela não parecia a sogra temível, mas uma mulher que um dia, provavelmente, dançou essas músicas em bailes, riu em festas e, quem sabe, sonhou com algo mais do que a vida em Curitiba. Suas provocações não paravam. Uma vez, quando estávamos todos pintando o quiosque, ela olhou para as minhas pinceladas tortas e bufou. Ricardo, você segura esse pincel como se fosse um machado. Onde está sua precisão de engenheiro? Eu dei risada. Dona Helena, estou guardando as forças para pintar a casa toda. Ou a senhora acha que eu vou estragar tudo lá também? Ela sorriu, não de forma sarcástica, mas de um jeito caloroso. Pela primeira vez pensei que talvez pudéssemos nos entender, mas cada visita dela era como um jogo. Eu esperava pela nova alfinetada que ela inventaria, e ela parecia se deliciar vendo como eu me defendia. Era a nossa pequena guerra, e comecei a suspeitar que ela gostava tanto quanto eu. Às vezes, quando ela lançava uma piada, eu via em seus olhos não apenas deboche, mas algo mais. Como se estivesse testando até onde eu estava disposto a ir nesse jogo. A vida na casa da Lagoa era cheia de pequenas alegrias. De manhã, eu levantava cedo para regar o jardim antes do trabalho. Beatriz preparava cafés da manhã fartos, ora tapioca com queijo, ora ovos com tomates que ela cultivava com orgulho. Henrique mal acordava, corria para checar se os pássaros não tinham levado seu tesouro secreto,
uma caixa com porcas e parafusos brilhantes escondidas sob o quiosque. Eu e a Beatriz brincávamos que ele logo começaria a escrever memórias sobre suas aventuras, e ele, rindo, respondia que seria um grande inventor. Começamos a mobiliar a casa ainda mais. Construí um balanço no quintal para o Henrique, e a Beatriz resolveu criar algumas galinhas, sonhando com sua própria mini fazenda. Toda manhã ela colhia os ovos, e eu, olhando para o entusiasmo dela, pensava na sorte que tinha. Nossos dias eram enriquecidos por outros eventos. Logo após a mudança, conhecemos os vizinhos, a família Oliveira, que morava 2 casas depois. Eram manezinhos típicos, hospitaleiros, barulhentos, com o hábito de convidar para visitas por qualquer motivo. O chefe da família, seu Nivaldo, um ex-pescador, adorava oferecer sua cachaça artesanal e contar como nos anos 90 levava camarão da ilha para vender no mercado público. Sua esposa, Dona Zezé, fazia uns bolos de milho e cucas de banana tão bons que a Beatriz logo pediu a receita. Eles vinham sempre aqui, traziam ora um pote de mel, ora uma cesta de frutas colhidas no morro, e nós retribuíamos da mesma forma. Henrique ficou amigo do filho deles, o pequeno Gabriel, e passavam o dia correndo pelos arredores, construindo naves espaciais de sucatas. Começamos a frequentar as reuniões locais, onde os moradores discutiam desde o preço da tainha até as obras na ponte. Fizemos amizade com outros vizinhos, a Dona Nadir, que ensinou a Beatriz a fazer crochê, e o seu Alexandre, que me ajudou a consertar o cortador de grama. Henrique se inscreveu num curso de robótica no bairro e todo sábado íamos torcer por ele nas competições. Eu até comecei a me interessar por pesca. O seu Nivaldo me levava para a lagoa, onde passávamos horas com as varas, discutindo a vida. Beatriz, por sua vez, mergulhou na jardinagem de vez. Encomendou sementes de tomates exóticos, leu pilhas de livros sobre agronomia e começou um blog para dar dicas de cultivo. Meu trabalho também mudou. Comecei a pegar mais projetos em home office para passar mais tempo em casa. Projetava condomínios e pontes, sentado horas no notebook, e à noite discutia com a Beatriz como transformar o sótão em um ateliê. Ela queria costurar roupas e eu queria fazer móveis de madeira. Começamos até a frequentar feiras locais para vender as geleias dela e meus artesanatos de madeira. Isso nos aproximou da comunidade. Mas as visitas da Dona Helena continuavam sendo o evento principal. Ela vinha com o Joaquim, mas às vezes sozinha se ele estivesse ocupado com a horta dele em Curitiba. Comecei a notar que suas provocações ficavam mais suaves e os olhares mais longos. Um dia, enquanto plantávamos batatas juntos, ela me olhou e disse: Ricardo, você pode não ser um agricultor, mas se esforça. Isso já é metade do caminho. Eu fiquei surpreso. Um elogio vindo dela era raridade. Respondi: bom, se a senhora aprova, então estou na direção certa. Ela deu uma risada e no riso dela havia algo novo. Não era deboche, era calor humano real. Aquele momento ficou gravado. Estávamos no meio dos canteiros, o sol batia no rosto dela, e o sorriso era tal que por um segundo esqueci que ela era minha sogra. Comecei a perceber que pensava nela mais do que deveria. Uma vez, fazendo churrasco, ela estava no espeto ajudando a Beatriz e cantarolava uma música antiga. Eu me peguei olhando para a Dona Helena por mais tempo que o necessário. Seus movimentos, sua voz, o jeito de ajeitar o lenço. Tudo era como um imã. Eu tentava desviar o olhar, mas voltava para ela como a agulha de uma bússola. Sentia-me como um adolescente apaixonado pela primeira vez, e isso me assustava. Afastava esses pensamentos, lembrando que ela era a mãe da minha esposa, que eu e a Beatriz estávamos bem. Mas os pensamentos voltavam, como as ondas da lagoa. E então, finalmente, a oportunidade surgiu. Beatriz e Henrique viajaram para passar o fim de semana com uma amiga dela em Joinville, e Dona Helena veio sozinha para ajudar com o jardim, como ela disse: bem, Ricardo, vamos ver como você se vira sem a correria da cidade. Decidi que era minha chance. Arrumei a mesa na varanda, queijos, azeitonas, frutas, e peguei uma garrafa de uísque de coleção que guardava para ocasiões especiais. A noite estava quente, a lagoa brilhava sob a lua e as árvores sussurravam. Dona Helena, vamos sentar e conversar, sugeri, tentando não mostrar nervosismo. Ela me olhou com um deboche leve. Nossa, Ricardo, você parece um conspirador. Tudo bem, serve aí. Ficamos sentados até altas horas. O vento soprava. A água batia ao longe e conversamos sobre tudo. Desabafei sobre como as alfinetadas dela às vezes machucavam meu orgulho. Como eu queria menos tensão na família e como era grato pela Beatriz. Helena ouvia, às vezes balançando a cabeça, às vezes rindo. Seus olhos brilhavam à luz das velas e neles havia não apenas zombaria, mas algo humano e quente.
Ela contou sobre sua juventude, como ela e o Joaquim começaram em Curitiba, como sobreviveram aos tempos difíceis, como ela sonhava em ser cantora, mas escolheu a família. Sabe, Ricardo, eu cantava no coral quando era jovem. Diziam que minha voz era potente, disse ela, olhando para o horizonte. Eu ouvia, e pela primeira vez em muito tempo ela não parecia apenas a sogra, mas uma mulher com uma história rica, com sonhos e uma leve melancolia pelo passado. Falamos de filmes antigos, rimos de quando Henrique tentou consertar meu cortador de grama com uma chave de fenda. Ela contou como dançava nos bailes ao som de sucessos internacionais e como Joaquim quase brigou por causa dela uma vez. Ele era esquentado naquela época, disse ela sorrindo. Notei que o sorriso dela ficou mais doce e o olhar mais profundo. Bebíamos o uísque e a conversa ficava mais sincera. Contei sobre meu medo de que a mudança fosse um erro, de que a Beatriz ficasse entediada. Ela assentiu e de repente disse: "Você é um bom homem, Ricardo. Nem todo sujeito teria coragem de fazer isso pela família." Quando a Beatriz ligou dizendo que ficaria na amiga até de manhã, Dona Helena de repente ergueu a taça e disse com um sorriso: "E então, Ricardo? Pelo nosso armistício." Eu ri. Pela paz na família, porque remar cada um para um lado no mesmo barco não leva a lugar nenhum. Ela riu de volta. Pela primeira vez você falou algo sensato sem ironia. A conversa fluiu sobre a vida, sobre sonhos, sobre como o tempo voa. Havia algo leve, quase íntimo no ar. Algumas vezes nossos olhares se cruzaram por mais tempo que o necessário, e algo novo surgiu. Flerte? Talvez, mas quando ela se inclinou um pouco mais perto para ajeitar uma mecha de cabelo, eu não resisti. O beijo aconteceu naturalmente como se devesse acontecer. Fomos para o sofá da sala e a paixão nos tomou como uma tempestade de verão. Foi inesperado, quente e caramba, pareceu tão certo naquele momento. O gelo que existia há anos entre nós derreteu naquela noite. Acordei de manhã com uma leveza no peito. Dona Helena já estava na cozinha cantarolando uma canção de ninar antiga. Ela colocou uma caneca de café na minha frente e deu uma piscadinha. E então, genro? Paz? Eu apenas assenti, escondendo o sorriso. Passaram-se 8 meses. Dona Helena agora vem nos visitar quase todo fim de semana. As alfinetadas desapareceram, e no lugar delas surgiram piadas carinhosas, cuidado e até ajuda real no jardim. Ela se tornou a sogra que qualquer um sonharia ter. Beatriz parece ter notado que a atmosfera na casa ficou mais leve, mas, claro, não imagina o motivo. E eu e a Dona Helena às vezes encontramos um momento para ficarmos a sós. E toda vez que isso acontece, somos levados novamente como naquela primeira noite. E quer saber? Nossa família ficou apenas mais forte com isso. Às vezes, para consertar as relações, basta uma conversa honesta. Ou uma noite cheia de paixão.